nem tudo que é caro é bom, né? E nem tudo que é barato não presta. Oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Kenhoff, cofundadora do Papo, e tô aqui com minha amiga hoje. Tava morrendo de saudade de gravar, né? Tinha um tempão aí. Mas meu nome é Juliana Zaganelli, sou cofundadora também do Papo de Quinta. Tenho uma empresa chamada Simpler. A gente faz toda a parte de consultoria de direitos autorais, de marca, então tudo dentro do INPI, a parte administrativa, de consultoria de imagem. Fala com a gente, que a gente protege o que você cria. E a gente tá aqui hoje... Hoje é um podcast especial. Por quê? Porque estamos com... Como a gente pode falar que ela é... Porque eu já nem coloco ela mais como secretária executiva do Papo. Eu já falo que a gente tem um casamento aqui no Papo. Tem um casamento. Né? Porque nunca se alinhou tão bem essa... Tem um casamento que foi selado aí já há quanto tempo? Gente, desde agosto, né? Eu entrei... Do ano passado. Agosto do ano passado. Parece que tá dá assim, anos. Porque ela conseguiu entender toda a dinâmica da gente, da nossa forma de trabalho, entender qual que é o espírito do Papo de Quinta. Então, isso fez com que, né, fizesse toda a diferença. Então, antes de eu apresentá-la, a gente tem que falar no Papo de Quinta por que a gente está aqui, né? O Papo de Quinta, a gente tem um propósito de fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Então, nada mais justo do que a gente apresentar a Janaína Torres, que é empreendedora, na verdade, desde criança. E hoje ela está aqui para contar a história dela e como que ela entrou no Papo e como que ela faz parte de tudo isso junto com a gente. Então, Jana, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Iniciamos aí juntas no Papo, o projeto do podcast também está sendo um prazer estar aqui, porque a gente sabe, né, o quanto isso foi árduo. E poder estar participando é uma honra. Eu fico lisonjeada pelo espaço que vocês estão cedendo, não só para mim, mas também para muitas outras pessoas aqui dentro do podcast do Papo de Quinta. Então vamos começar, né? A gente tem que começar a sua história. Começar do começo. No começo, Começar do início. Como que foi isso de você estar sempre lá empreendendo? Da onde veio isso? Conta pra gente. A minha mãe tem o sangue comercial, eu falo, né? Sangue de comerciante. Veio de uma família comerciante e eu, desde muito nova, também estava muito presente, né? Dentro desse mundo, desse universo que é você ter o próprio negócio. Então, a minha mãe, ela começou... nós somos natural da Bahia, né? Eu sou da Bahia, sertão baiano. E vim para Vila Velha por uma oportunidade do meu pai, que na época trabalhava no banco. E nisso a minha mãe veio para cá também. E a minha mãe, com essa veia empreendedora, arrumava coisas para fazer. Não ficava parada. Não ficava parada. Então a primeira ideia que ela teve foi fazer bolos e ir vender na praia. Eu era muito nova, então... Desde então ela me levava e não era para eu ficar brincando na praia, nem nada. Era para eu estar ali vendendo, cortando bolo, dando troco. Então era toda essa dinâmica. E aí às vezes chegava um carnaval, minha mãe comprava um monte de água, refrigerante. Vamos hoje para Guriri, para Iriri. E vamos vender essas águas, essa Coca-Cola. Então a gente ia eu e meu irmão, né? Mas eu era muito apaixonada por aquele mundo, porque... Eram muitas pessoas diferentes, era aquela coisa de toda hora uma pessoa chegar e comprar. Então, desde muito nova, eu fui pegando esse feeling do que é empreender, né? Do que é você ter o seu próprio negócio. Chegou um determinado momento que a minha mãe decidiu abrir uma loja. Na época eu até estudava, então eu só ia para a loja após o colégio, né? E aí nós ficamos numa loja física durante 10 anos. Ficamos 2 anos num determinado bairro, em Vila Velha. Depois mudamos para um outro bairro, onde nós ficamos 8 anos. Minha mãe muito ligada à moda, né? A gente abriu uma loja de bolsas. E aí também foi se encaminhando mais ainda, né? Esse viés, né? Do físico. Porque o físico, ele... Principalmente antigamente, não muito hoje, né? Com as mídias, enfim... Mas antigamente era uma coisa muito engessada, né, o físico. Então, nós ficamos 10 anos numa loja física.
veio uma crise que o Brasil teve, né, em 2015, antes da pandemia. Desculpa, antes da pandemia. 2015, 2016, o Brasil teve uma crise que foi uma das piores crises, né, enfrentadas no Brasil. E aí minha mãe tinha muito aquela coisa assim de... Eu projetei essa loja, né? Porque quando a gente muda... É um sonho que você coloca ali dentro. Um apego com aquilo. Exatamente. Eu era muito desapegada. Eu falava, mãe, vamos descobrir o mundo, vamos ver um outro lugar. E eu comecei a entender também que o meu público-alvo não era o local onde eu estava. Só que eu tinha uma facilidade maior de identificar isso do que ela, né? Como você identificou isso? Eu já quero saber. Eu identifiquei isso por conta do produto que eu trabalhava. Eu trabalhava com um produto de qualidade e o local onde eu estava, as pessoas elas não davam muito valor para essa qualidade, elas davam mais valor para o preço. Então, chegou um determinado momento que ou eu teria que mudar a minha qualidade dos produtos, ou eu tinha que sair de onde eu estava, né? Então, assim, mudar a qualidade para mim não dava, porque já era uma coisa que eu estava acostumada e eu gostava de entregar uma coisa que realmente um produto impactasse. que a pessoa realmente valorizasse pela qualidade, não, né, pelo preço. Não é porque nem tudo que é caro é bom, né? E nem tudo que é barato não presta. Isso é uma coisa, uma ilusão, eu acho que as pessoas têm. Mais especificamente, o produto que eu tinha, né, que eu trabalho até hoje, que no caso é bolsa feminina, eu precisava de mudar no local que eu estava. Então, eu comecei a ver que o meu público-alvo, não era aquele ambiente onde eu estava. E aí, chegou um determinado momento que nós tivemos que fechar a loja por conta disso e também por conta de uma má administração, de você ficar... aquele velho dilema, né? De você ficar misturando o seu pessoal com o seu negócio. Então, nós optamos por fechar, nós fechamos a loja. Vamos combinar que esse é o maior desafio dos empreendedores, Exato. Né? Principalmente as finanças e separar o pessoa física do pessoa jurídica. A gente fala muito disso aqui, né? Eu vejo que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, né? E isso é uma coisa que determina aonde você vai chegar, como você vai crescer. É muito importante dentro de um negócio. Então, nós optamos por fechar a loja. Quando nós optamos por fechar a loja, eu não tinha para onde seguir, porque a gente fechou a loja pagando todas as contas, né? Tudo certinho para deixar tudo organizado. E eu falei, cara, minha única saída para continuar a fazer o que eu quero e o que eu gosto é eu entrar na rede social. E eu não tinha muita ligação com a rede social. Eu era nova, mas eu não tinha essa ligação que as pessoas tinham, né? De você ter a rede social, de você vender pela rede social. Eu estava muito engessada na parte física, entendeu? E eu não sabia de nada. Porque são modelos de negócios diferentes. Totalmente, né? Totalmente diferente. E eu não entendia de nada, gente. Eu abri meu Instagram, eu falei, e agora? Né? O que eu faço? E aí eu fui entender como que é romantizado o empreendedorismo dentro do digital. Que até então eu não tinha essa percepção. Eu achava que era tudo muito fácil. Você ia colocar um produto lá e você ia vender, pronto, eu ia estar rica. Como eu sou uma pessoa muito objetiva, eu falei assim, cara, eu vou fazer cursos mais direcionados. Então, curso de fluxo de caixa, de gestão de negócios. Então, eu preciso de ferramenta para poder utilizar aqui dentro do meu negócio e remodelar ele, né? Exatamente. Então, isso foi uma faculdade para mim. Cursos direcionados no que eu precisava. Marketing digital. Então, todo esse universo que envolvia o empreendedorismo, eu fazia. E aí, com o tempo eu fui aprendendo, fui desenvolvendo técnicas para poder, né, aplicar no meu negócio. Só que aí, quando chegou o tempo para eu comprar uma nova mercadoria, eu já não tinha dinheiro para investir. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Aí eu falei assim, cara, eu vou entrar numa CLT, vou trabalhar para alguém. E quando eu fui trabalhar, eu pensei assim, eu vou pensar na loja que eu vou trabalhar, numa loja que vai me agregar conhecimento no meu próprio negócio e vou tentar aplicar também o que eu vou aprender ali, né? Porque tá dentro do viés do meu produto. Tá lá no seu tempo também, né? Exatamente, tá dentro do meu produto. Então eu escolhi uma loja de bolsas
Escolhi um local que foi o shopping, que eu queria ter essa experiência de trabalhar para um outro público e trabalhar em shopping também, porque eu acho que é uma dinâmica completamente diferente. Também você acho. trabalhar numa loja de bairro, porque loja de bairro, principalmente se for pequena, eles pechicham muito. E eu já vivia isso há muitos anos, então eu queria sair dessa barganha e entender e ver como que é você chegar no local sem que você tenha que vender o seu produto, só que para você vender é as pessoas que colocam preço. Porque quem vai comprar no comércio, que seja talvez num bairro mais nobre ou num shopping, eles vão com outro tipo de pensamento. Isso é uma coisa assim que eu acho impressionante, sabe? O próprio lugar do bairro onde são as lojas, eu sinto que as pessoas não valorizam tanto aquele comércio local, o que é o que traz o trabalho para as pessoas. O shopping era onde, Jana? Eu trabalhei no Shopping Vitória. Ah, no Shopping Vitória. Trabalhei no Shopping Vitória. E aí, trabalhei um determinado tempo... Em outro contexto também, né? Você tá numa capital, num shopping, por mais que Vitória seja pequena, Exato. Né? É diferente. É completamente diferente. E aí eu falei assim, eu estabeleci uma meta, que foi uma quantidade de tempo que eu precisava para trabalhar, o que eu iria fazer com aquele dinheiro que eu ganhasse. Então foi tudo premeditado, o que eu teria que fazer. Planejado. Planejado, exatamente. Planejado e bem executado. E aí trabalhei, o dinheiro que eu fui ganhando, eu fui investindo. E aí foi dando certo, as coisas foram se desenvolvendo, eu fui aprendendo cada vez mais, em busca cada vez mais de conhecimento, porque até hoje eu não paro, né? Minha vida é estar descobrindo coisas, porque a internet, o marketing, cada vez ele está te trazendo mais ferramentas inovadoras, então não tem como a gente parar de estar estudando, né? Jana, vem cá. Como que nisso tudo chegou o Papo de Quinta? Você já tinha ouvido falar nesse tempo ou ainda não? Não. Eu descobri o Papo, eu estava na rede social e vi uma foto, eu falei, cara, Papo de Quinta, eu vou entrar para eu ver o Instagram. Quando eu entrei, eu vi que era um grupo de liderança feminina, né? Futuquei bastante ali o Instagram. E eu falei assim, quando abrir o processo seletivo, eu vou participar. Gente, coincidência, né? Do nada, assim. Do nada. Eu tava no Instagram do nada e achei o Papo de Quinta. E olha, gente, eu falo que as coisas não acontecem por acaso. E só um adendo. A gente aqui do Papo nunca fez propaganda, nunca fez patrocinado. Nunca fez nada, absolutamente nada. E essa pessoa, esse ser humano, achou a gente. De alguma forma. Isso. Então, aí eu achei e vi que era um grupo e eu já estava em busca de algum grupo para poder estar participando. Quando eu vi que o Papo era um grupo voltado para a liderança feminina e empreendedorismo, eu falei assim, cara, é esse, eu vou tentar nesse aqui. Perdi o prazo do processo seletivo, já tinha passado. Já tinha passado na época. A data da inscrição. E aí, logo após, eu vi uma vaga para trabalhar no Papo de Quinta, com as redes sociais ali, na gestão, auxiliar. O que aconteceu durante esse tempo, né? A gente estava reformulando a estrutura do Papo. Foi exatamente no período que a Jana entrou. Foi onde a gente percebeu que a gente estava saturado. Na época estava eu, a Nina e a Flávia à frente da organização. E a gente estava, assim, extremamente sobrecarregado e precisando de fazer acontecer, né? Porque a gente precisa colocar, né? Porque todas nós somos empreendedoras, temos os nossos negócios. Sim. E ainda nos doamos para o Papo de Quinta e fazer tudo isso acontecer. Então chegou um ponto que cresceu de uma forma que a gente falou, cara, que a gente não tinha braço e a gente precisava de braço. E aí foi quando abrimos uma vaga. Uma vaga de secretária executiva para o Papo de Quinta. Foi nesse período que a Jana tinha verificado lá que o processo seletivo tinha sido encerrado e ela foi e submeteu para a vaga. Isso. Né? Aí eu falei assim, eu vi a vaga, eu pensei, eu falei assim, cara, não consegui participar do processo seletivo. E como eu vejo tudo como uma oportunidade, eu falei assim, talvez seja mais interessante eu participar trabalhando do que eu participar sendo participante. Por quê?
Se eu fosse participante, eu ia estar uma vez só ao mês. Se eu trabalhasse por trás da gestão, eu ia estar em contato com todo mundo. Tá vendo o espírito? A mulher é brava, né, gente? É desse nível. Eu ia estar em contato com todo mundo ali por trás e ajudando, e planejando, e dando ideias, enfim. Então eu contribuindo. Então eu visei uma oportunidade de estar dentro, participando, contribuindo, agregando conhecimento e estando próximo de outras pessoas, com outras experiências, com outras histórias de vida, que é o que eu acho mais interessante dentro do Papo de Quinta. A gente tem uma diversidade de mulheres, né? Criações diferentes, realidades diferentes, negócios diferentes. E isso é uma coisa que é muito bonita de se ver. Porque todo mundo se admira e todo mundo se respeita. Eu acho que esse também é o propósito, né? É você ver pessoas e você sair também da sua bolha e descobrir que existem realidades diferentes ou tão iguais quanto a sua. Porque a gente que trabalha, a gente que tem um próprio negócio, às vezes a gente se limita muito. De uma forma leve, né? Também. A gente acha que as pessoas não passam aquilo que a gente passa, né? Não tem os problemas que a gente tem. A gente vai tomando as nossas decisões, tocando o nosso negócio e... Quando a gente olha pro lado e a gente vê que tem gente também fazendo a mesma coisa, a gente se inspira e a gente consegue também seguir, o espaço que a gente sempre buscou, né, ter dentro do Papo de Quinta não foi simplesmente assim, tem, né, a ideia de você ali trocar e conhecer o que a outra faz para poder uma contribuir com o negócio da outra, uma ser cliente da outra, enfim, né, a gente crescer junto. Mas mais do que isso, diferente dos outros grupos de outros grupos de negócio, né, não é só com esse propósito. Então acaba ficando bem leve e a gente divide experiências nossas do dia a dia. Então acaba sendo uma consequência, né? Eu tô aqui com a Flávia que tem a Molate, tô precisando de um bolo pro meu aniversário e contratar ela para poder fazer, sabe? Então assim, esses movimentos do papo acabam sendo consequência de uma relação bem leve que a gente estabelece dentro dos encontros. E aí, puxando o gancho do que a Jana falou, né, nesse meio tempo que ela mandou o e-mail, a gente se reuniu e quando a gente viu, na verdade eu vi o e-mail dela, e aí eu falei assim, bicho, é diferente essa menina, porque o e-mail dela foi completamente diferente de tudo que a gente tinha recebido, assim. Fora do parâmetro. E aí eu falei com a Flávia e com a Nina na época, falei, olha, gente, vamos se encontrar para poder definir, mas eu já tenho a minha candidata aqui. Porque eu gostei muito da forma como ela trouxe, né, quem é ela. Ela não simplesmente colocou lá no e-mail um currículo aleatório. Não. Ela falou com a gente através de uma carta. Aí eu vou pedir licença aqui para tirar a curiosidade também de todo mundo. Ela fez um PDF, não dá pra ver, né? Mas ela fez um PDF com a foto dela. E aí colocou lá o nome dela, Janaína Torres, 28 anos, os contatos. E escreveu. Literalmente, ela escreveu. Aí ela falou assim, olá, time Papo de Quinta. Estou muito feliz e animada com a vaga de secretária executiva do Papo de Quinta. Acompanho vocês há um tempinho e já admiro muito o propósito que vocês vêm construindo. Tenho mais de 10 anos na área de varejo, atendimento ao cliente, com alguns projetos pessoais, como sócia de uma loja física entre 2010 e 2017. Também fui colaboradora de um departamento de vendas entre 2018 e 2019 da empresa Santa Lola e desde 2018 fundei a Acanto Bag, uma loja online de bolsas onde hoje eu me dedico integralmente ao meu próprio negócio. A vaga tem muito a ver com as minhas experiências e competências, por isso gostaria de fazer parte do time para ajudá-las nos próximos passos. Me identifico com a vaga e me comprometendo presente nos dias do evento. Domino as habilidades necessárias, como o Canva e o Excel, que são as minhas principais ferramentas de trabalho hoje. Além de tudo, tenho facilidade para trabalhar em um grupo e disposição para aprender a executar tarefas. Gente, quando eu li isso, eu não tinha mais até orgulhosa ouvindo isso de novo. Porque, assim, por mais que seja um detalhe, né, assim, ela escreveu uma carta, como se fosse um e-mail. Foi direcionado, mas fez toda a diferença. Assim, toda a diferença na nossa percepção, né, do que ela acompanhava de fato o nosso grupo, que ela conhecia o grupo, que ela sabia quem era a gente, ela sabia o que ela gostaria de fazer, que ela era proativa, que ela
e executava tarefas, planejava, pensava. Então isso fez toda a diferença, assim, realmente na nossa decisão. Aí a gente marcou pra conhecê-la, foi até lá na Molate. Foi lá na né? Molate. E na hora, quando a gente já começou a conversar, uma já olhou pra outra e falou assim, é ela. A gente viu que ela é uma pessoa muito dinâmica, assim, né? A Jana, ela é muito dinâmica, muito criativa. Ela vem com muitas ideias. Chega uma hora que a gente fala, calma, Jana. Relaxa. A gente também, a minha cabeça vai explodir aqui. Não, e isso é uma coisa muito recíproca entre a gente, né? Porque tanto quanto vocês me acham, eu também acho vocês também muito criativas. E às vezes a gente tem tantas ideias que se a gente não souber, assim, parar e falar, não, vamos priorizar aqui o que a gente vamos precisa. Ver aqui, vamos lutar. Porque se a gente tivesse mão para poder executar as ideias que a gente tem, nossa, meu Deus. Mas olha. assim, a gente percebe também, desde a sua entrada, eu acho que você também consegue perceber que em tão pouco tempo, né, que a gente percebeu, que a gente já tava há anos aqui. Como que foi esse crescimento? E aí você foi também acompanhando tudo isso junto com a gente. E o bom desse nosso casamento é que a gente consegue se comunicar muito bem. Muito bem, a nossa comunicação é muito boa. Muito bem. E por mais que seja objetivo, que nós somos objetivas também, a gente não tem isso de... A gente é bem assim, deu algum problema, aconteceu alguma coisa, pega e resolve, fala. Não tem meia conversa, assim, né? Assim, eu falo muito, né? Na minha vida, eu não escolhi não ter tempo para pensar no problema. Sim. Eu escolho pensar na causa e pensar na solução. Ficar pensando no problema sem você identificar a causa e não projetar uma solução, não funciona para mim. Não. Porque é uma perda de tempo para mim. Então, quando você consegue ter esses insights de você identificar e planejar para poder solucionar, as coisas andam, né? Sem você ficar reclamando, sem você ficar problematizando, às vezes, uma coisa que é tão pequena, que você consegue solucionar ali de uma forma tão rápida. Porque tem isso também, às vezes as pessoas perdem muito tempo problematizando uma coisa que não precisa, não tem necessidade. Então, essa facilidade da gente se comunicar dessa forma e a gente também ter esse pensamento em comum é uma coisa muito bacana e faz as coisas fluírem e andarem, né? Porque você saber solucionar e estar disposto à solução resolve muita coisa. Jana, como que, já que a gente chegou aí na construção da sua história, de como que você conheceu o Papo, da sua entrada no Papo, como que tem sido sua experiência ao longo do Papo durante esse tempo aí, desde agosto? O que você acha do Papo de Quinta? O que é o Papo de Quinta pra você? Como que tem sido esse... Porque uma coisa é o que você viu antes, outra coisa é quando você tá dentro, ali, né? Assim, não me surpreendeu sobre o propósito, porque a partir do momento que eu entrei no Instagram de vocês e eu comecei a trabalhar, eu só vi a certeza do que eu já tinha visto ali no Instagram. Eu tirei uma conclusão na minha cabeça e eu tive a certeza dela participando do Papo, que realmente é um grupo assim que procura enaltecer a mulher, né? Colocar a mulher num cargo de liderança, potencializar as ferramentas que nós mulheres temos para poder estar num cargo de liderança. E quando eu falo estar em um cargo de liderança, eu não falo você ter... MBA, Exatamente. Não é faculdade, não é você estar dentro de uma empresa sendo chefe. Não, é você ter liderança da sua própria vida. Autoconfiança. Autoconfiança, porque quando você tem liderança da sua própria vida e você tem o seu autoconhecimento, cara, você não precisa de mais nada, né? Você vai correr atrás de outras coisas, porque você tem a certeza da pessoa que você é. Então, o Papo, o espaço que o Papo dá para as pessoas e... essa ponte, eu falo muito que o Papo é uma ponte, né? Essa ponte que o Papo faz em ter pessoas ali dentro para você poder fazer network, conhecer outras histórias, viver novas experiências, isso transmite muito bem dentro dos encontros, sabe? Eu acho que você resumiu muito bem. Isso tem tudo a ver com os nossos valores, assim, né? Porque liderança é um deles, mas a partir do momento que você tem autoconfiança, você exerce uma boa liderança, você gera conexão e transformação. E uma coisa muito bacana que eu acho cada encontro é sediado pelas anfitriãs, né? Eu não sei se as meninas pensam nisso, mas assim, o fato das anfitriãs, de ter as anfitriãs nos encontros, acredito que seja intencional também, porque as meninas estão ali resolvendo
um encontro todo decidindo o tema, decidindo quem vai Estão sendo palestrar. líderes ali, né? Exatamente, decidindo a dinâmica daquilo ali. Muitas coisas estão sendo trabalhadas. Muitas. Com as meninas sendo anfitriãs, sem nem que elas saibam. Sem nem que elas... Às vezes é uma pessoa que não está acostumada a falar para mais pessoas, que tem vergonha, que tem alguma ter relação com o coisa. fornecedor, tem que correr atrás. Exatamente, Tem que fazer tudo, ver conexão com... Que a gente dá o apoio, né? Assim, exatamente. Do direcionamento e tudo mais. Mas quem toca são elas. Elas precisam ser líderes do evento. Exatamente. Então, isso traz para elas, né, indiretamente, uma autoconfiança, sabe? Cara, eu decidi desde o tema até o que essas meninas que estão aqui vão comer e vão beber. Então, isso é uma coisa muito interessante no Papo de Quinta. Né, porque a gente poderia estar fazendo isso, né? Nós que estamos por trás da gestão, a gente poderia fazer. Mas colocar elas como líderes ali, eu acho uma coisa assim sensacional. É uma dinâmica já bem interessante. Eu acho sensacional. Bom, Jana, estamos caminhando para o final. A gente tem, né, uma praxe aqui de que você tem que falar o quê? Dica de ouro. Ah, sim, a dica de ouro. Você já sabe disso, Jana. Qual é a sua dica de ouro pro nosso episódio? A minha dica de ouro é você não esperar a validação das pessoas para o que você quer fazer. Acreditar mais em si mesma e não depender da validação do outro. Se você quer, faça. E faça por onde também. Não coloque empecilhos. Se você tiver que acordar tal hora e dormir tal hora, não interessa, faça. Né? Não arrume desculpas, não arrume, poxa, eu não tenho tempo. Você vê, nós estamos aqui, nós temos os nossos negócios e nos dedicamos fielmente ao Papo de Quinta. Né? Isso é o maior exemplo de que quando a gente quer, a gente consegue fazer acontecer. Com certeza. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas se limitam esperando a validação do outro. Então, acho que é isso. Essa é a minha dica de ouro. Maravilhoso. Gente, que orgulho dessa mulher. Jana, muito obrigada por tudo até hoje. Por toda a parceria. Obrigada por estar aqui também. Então é isso, né? A gente está finalizando. Mas o mais importante, onde que a gente nossa encontra? Frase. Onde que a gente te encontra? Ah, sim. Vocês... tem isso. Olha, gente, eu tô errando. Tô 2 de janeiro sem gravar. Entendi, gente. Já temos. Tô mudando a ordem. Eu tô mudando a ordem da dinâmica. Tem licença poética pra mudar. É verdade. Vou passar o Instagram da loja, porque o meu pessoal é fechado. Acanto Bag com 2 T's. Acanto Bag com 2 T's de hoje a gente se encontra. @Juliana Zaganelli com 2 L's ou @simpler_. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no Amolite Confeitaria. E o mais importante, o Papo de Quinta. Exato. Encontrem a gente no Instagram, papo.d.quinta. Já tô meio lesada hoje. Fiquem atentos que daqui a pouco a gente sempre tem novidades. Então, por favor, curtem, comentem, compartilhem. E a gente tem que levar essas histórias e a história das mulheres que passam por aqui pro mundão. E agora sim! Finalmente! Todos os dias faça a diferença.